Salve, salve, então, né? Vamos continuar. Não dá moleza não, hein? Não vai estudar em cima da prova, cuidado. Vamos avançar então, pessoal. Princípio da insignificância no direito penal militar. Pessoal, aqui nós temos que observar o seguinte, no primeiro momento, vamos pensar o seguinte, poxa, será que é aplicado o princípio da insignificância no Código Penal Militar? Poxa, o Código Penal Militar, há muito tempo eu já tenho observado que é um direito penal mais dracônico, ou seja, ele é um direito penal mais punitivo, ele é mais rigoroso do que o Código Penal comum, justamente por se tratar dos militares, exige um bem jurídico ali, que é o dever, que é a hierarquia, que é a disciplina, que é a regularidade das instituições, e assim por diante. Então, por esse motivo, exige um rigorismo maior do que o Código Penal Militar, do que o Código Penal comum, não é isso? Pessoal, num primeiro momento, nós pensamos que é inaplicável o princípio da insignificância no direito penal militar. E vocês vão ver que é interessante que às vezes não é bem assim, né? Então vamos avançar para entender melhor, né? Vamos lá, pessoal. Olha só, né? Vamos avançar então. Então, pessoal, o conceito do princípio da insignificância, também chamado, né? A doutrina, ela gosta de usar isso aqui, ó, princípio da bagatela. É a mesma coisa, senhores. Não se preocupe com esse nome, mas é bom vocês entenderem que existe o princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela. O que consiste essa situação, né? Isso daqui, o princípio ele deve haver uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta a ser punida e a intervenção estatal. Como é assim? Calma, nós vamos entender bem esse princípio, né? Então, nesse diapasão, a conduta que se afastam ao tipo penal formal. Olha só essa palavrinha aqui, pessoal. Tipo penal formal. Cuidado, nós vamos entender lá na frente que existe dois tipos penais, ou seja, duas tipicidades, né? A tipicidade material e a tipicidade formal. Beleza. Mas não representam a relevância material. Razão pela qual se deve afastar prontamente a tipicidade penal, porque não houve lesão ao bem jurídico protegido. Eu entendi aqui na leitura, mas eu não estou conseguindo entender o que seria isso. Mas vamos entender por parte, né? Só vamos entender aqui por parte, então, né? Qual que seria um exemplo para a gente tentar entender isso daqui, senhores? Pessoal, vamos observar aqui um exemplo tranquilo, para a gente tentar entender o princípio da insignificância. Bom, se uma pessoa desavisada entra numa loja, numa papelaria, presta atenção, entra numa papelaria e lá ele vê uma caneta Bic do seu gosto e furta uma caneta Bic, coloca no seu bolso, sai da loja e vai embora para casa. Só que o vídeo monitoramento conseguiu captar e depois esse cidadão ele é encontrado, né? Vem cá, pessoal, uma caneta ofendeu o bem jurídico de uma papelaria que tem várias, às vezes, se for em determinado porte, centenas de milhares de canetas? Não ofendeu. Então, essa situação formalmente se amoldou ao crime de furto, né? Mas materialmente não atingiu o bem jurídico
por ser uma lesão mínima, lesionou zero o bem jurídico, né, da pessoa. Ah, estou começando a entender. De outro modo, esse mesmo comportamento, suponhamos que em uma sala de aula, um cidadão tem duas canetas. Né? Ele vai fazer um concurso público, ele colocou duas canetas ali em cima da mesa, justamente para ter um backup ali, caso uma falhasse, ele tivesse outra. Aí ele vai para o banheiro, quando chega, só tem uma. Pessoal, o mesmo comportamento de furtar uma caneta nessa situação se tornou relevante, né? Por quê? A pessoa só tinha duas canetas, furtou uma, e se a outra falhar, ele vai perder ali, fatalmente ele poderá ter um prejuízo maior. Então, esse é o sentido do princípio da insignificância. O princípio da insignificância, você tem que trabalhar o caso concreto. Não é somente um comportamento. Porque no caso, se você falar assim, pessoal, furtar uma caneta é relevante ou não? Depende. Se for no primeiro exemplo, você sabe que não há uma relevância material ao bem jurídico tutelado. Não ofendeu de uma forma relevante. Mas no segundo exemplo, nós já podemos entender que houve uma relevância ao bem jurídico tutelado, né? Então vamos avançar, senhores? Vamos avançar. E agora eu lhe pergunto. Agora eu pergunto para os senhores, pessoal. E aqui nós temos uma situação muito interessante. Qual é? O princípio da insignificância, como eu estava explicando anteriormente, na verdade, ele foi o primeiro, o Código Penal Militar foi pioneiro na positivação do princípio da insignificância. Olha só que interessante, o Código Penal Comum, ele não positivou. O que é positivar, pessoal? É colocar na lei, é trazer o princípio e prever na lei, escrito. O Código Penal Comum não fez isso. Nós utilizamos lá pelos princípios, aplicado aos princípios, né? Quando nós vamos aplicar o princípio da insignificância. Agora, no Código Penal Militar, não. Ele positivou, ele colocou na lei. Olha aqui o exemplo, lesão levíssima. Esse caso aqui da lesão gravíssima, existe o parágrafo 6º que sim, ó, no caso de lesão levíssima, o juiz pode desconsiderar a infração como disciplinar. Ou seja, aqui ele vai desconsiderar o crime e vai aplicar somente a parte disciplinar. Olha só! Então, nós estamos aprendendo que o princípio da insignificância, então, a bem da verdade, né, ele já foi positivado. E nós temos outros exemplos aí, pessoal. Olha só. Furto atenuado. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, né? Olha só, pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1/3 ou considerar a fração como disciplinar. Ou seja, ele vai desconstituir a situação de crime e aplicar, ou seja, vai mandar para a administração apurar somente a falta disciplinar, né? Olha só. Ah, entendi, então. Perfeito. Vamos avançar? Né? Então, temos aqui o princípio da insignificância. Nós temos essas duas situações, senhores. O princípio da insignificância, nós temos essas duas situações aqui, ó. Preste atenção. Nós temos a tipicidade, o princípio, perdão, bora voltar aqui. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material. O que seria a tipicidade? Temos a tipicidade formal, que é a descrição legal do fato típico, que é o enquadramento do comportamento da pessoa ao fato típico descrito na lei.
E a tipicidade material é a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado. Ah, tô começando a entender esse negócio aqui, hein? Tava tão difícil para mim, agora tô começando a entender. Então, nós temos aqui, ó, a, 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 a tipicidade penal tradicional, né? Ela ficava somente de olho na tipicidade formal, que é o mero ajuste do fato à norma penal incriminadora. A tipicidade moderna, que é a atual, existe a tipicidade penal, ela é composta pela tipicidade formal, que é o enquadramento do fato à norma, do penal ao fato, mais a tipicidade material, que, perdão, que é a relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Entendi agora. E temos aqui, senhores, a teoria conglobante da tipicidade penal, que é a tipicidade formal mais a tipicidade conglobante, que é a soma da tipicidade material, olha só, aqui, ó, tipicidade penal de atos antinormativos. Olha só, para a gente entender aqui, ó. Então, para a gente entender isso aqui, a tradicional, ela só dava atenção para a tipicidade formal. Então, furto de uma caneta em qualquer circunstância era crime de furto. Bom, a moderna não. A moderna fala o seguinte, ó, realmente o fato de furtar uma caneta, ela se enquadra na tipicidade formal. Mas a depender do caso, nós temos que verificar se houve a tipicidade material, que é a relevância do bem jurídico lesado. Então, se não houver a tipicidade material, eu não tenho a própria teoria, ou seja, eu não tenho nem a própria tipicidade. E é aqui que mora, né, senhores? E é aqui que mora o princípio. Preste atenção. É aqui que mora o princípio da insignificância. É aqui que mora o princípio da insignificância. E na teoria conglobante, nós temos a formal, beleza? E temos aqui a atividade conglobante, que é a material, que aqui é onde vai morar o princípio, ou seja, vai morar aqui de novo, né, o princípio da insignificância e a antinormatividade. Pessoal, não vou entrar aqui nessa situação para não trazer uma complicação. Isso aqui vocês vão aprender no penal comum, tá? Direito penal comum. É a mesma coisa lá, tá? Aqui nós estamos só dando ênfase aqui na questão da insignificância no direito penal militar. Ok, pessoal? Ai. Então tá ficando interessante isso aqui, né? Agora, senhores, o STF trouxe agora os requisitos. Caraca, olha só, o STF trouxe os requisitos. Trouxe os requisitos aqui para a aplicação do princípio da insignificância. São 4 requisitos. Preste atenção nesses requisitos. Vai cair em prova, senhores. Já fico atento aí, ó. Ofensividade mínima da conduta. Ausência de periculosidade. Aqui, pessoal, aqui pode ser ofensividade mínima ou mínima ofensividade, tá? Ofensividade da conduta. Aqui, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica causada. Pessoal, a grande pergunta é, eu posso observar só um ou eu tenho que observar todos? Eu tenho que observar todos os requisitos. É uma somatória, senhores. Eu tenho que estar com esses 4 requisitos presentes para eu dizer e constatar o princípio da insignificância. Ah, entendi, rapaz. Agora sim.
começando a entender esse negócio do princípio da insignificância. Pessoal, que é assim, ó. Vamos lá, avançar. Né? Mais um. Olha esse slide aqui, pessoal. Só estuda esse slide aqui. Entendeu? Requisito do princípio da insignificância. Só pega esse slide aí, gruda na parede, gruda na geladeira, gruda no banheiro, vai ser conteúdo de prova. E eu vou falar o seguinte, ó. Requisitos do STF sobre a insignificância. Eu vou falar o quê? Rima. Entendi. Rima. Rima é as iniciais aqui, ó. Reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica causada, mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social. Tô começando a entender. Mas o rima é só inicial, e como é que eu decoro isso daqui, então? Caracas! Não, para lá. Então nós vamos, né? Nós vamos agora aprender. Vou agora, pessoal, olha só, macete, hein? Macete. Esse macetoso aqui, assistam 1, 2, 3 vezes essa situação aí, para decorar, porque isso aqui vai ser matéria de prova, pessoal. Isso aqui, ó, pode gravar aí, matéria de prova, né? Então deixa eu explicar uma coisa para os senhores aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui até merece uma atenção maior para vocês. Eu vou ajudar vocês a gravar isso daqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, para eu gravar, eu vou colocar o quê? RC. RC. E esse daqui eu vou colocar o quê? ILJC. Então, esse aqui, ó, MOC. E esse daqui, ó, APSA. Mas coronel, isso aqui só não está me ensinando nada, não. Isso aqui é só inicial. Para lá, pessoal. O pessoal está com ansiedade, né? Vamos lá. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Isso aqui é a forma que eu faço. Essa daqui, pessoal, é a forma que eu faço para eu decorar algumas coisas, né? E você faz a sua em casa aí. Eu estou dando só um bizu para vocês, né? Como é que a gente faz? Então, como é que a gente faz? Olha só, eu pego essas iniciais aqui, agora eu vou formar uma palavra. Vou formar uma palavra que me vem à mente fácil, né? Rima já veio fácil, mas a rima só são as iniciais. E agora, como é que eu decoro todos aqui? Para lá. Então, vamos entender isso daqui, né? Deixa eu tentar trazer aqui para os senhores. Né? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, uma tela em branco para a gente entender, né? Então, eu sei, né, que esse primeiro momento aqui, ó, é rima, né? Opa, esse quadrozinho aqui é xarope para mim. Vamos lá, R de rima. Só que o R de rima, ele é só uma situação. Eu posso dizer que é RG, olha só, para eu lembrar, RG preste atenção, ó, RG rico. Tô começando a entender, ó, RG de rico. O RG de rico, ele é mais charmoso, né, pessoal? Daí o cara dá uma carteira assim, ó, sabe com quem eu tô falando? Ele já vem o RG, é o cara ricão, né? E agora, o I, eu sei que ele pode ser, ó, I, né, aqui, ó. E deixa eu consertar isso daqui que tá esculachado isso aqui. Só um pouquinho. Tá mais esculachado, mas também nem tanto, né, pessoal? Vamos lá. Então, isso aqui, ó, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que isso aqui pode ser a ilha, olha só, a ilha de, olha só, a ilha de Jesus Cristo.
Olha só, Ilha de Jesus Cristo. O que é essa Ilha de Jesus Cristo? Inexpressividade da lesão jurídica causada. Ai, 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 tô começando a entender agora, hein? Tá ficando fácil, ó. O M. O M é de eu posso fazer assim, senhores. Posso ou não posso? Pode, velho. Você que faz as suas palavras. Mosca. Mínima ofensividade da conduta. Ah, e agora só falta o A. O A do rima. E aqui vai ser legal para aqueles que, ó, o A vai ser A. Preste atenção aí, pessoal. Não dedada. Que é isso? Que é isso, cara? Tá maluco? A não dedada? É, pessoal, olha só. Quando o cara não quer levar a dedada, ele faz qual exame? Né? Olha só, o PSA, para verificar aquela proteína do câncer de próstata. Rapaz, agora eu só vou aprender esse A, porque o A não dedado eu corro desses negócios aí, coronel. Todo mundo corre, pessoal. Tem uns que gostam, né? Mas a gente está correndo faz tempo aí, ó. Então nós preferimos fazer o exame de PSA. O que é o PSA? A ausência de periculosidade social da ação. Isso daqui é o que eu faço para eu aprender. Aí vocês vão fazer a de vocês. Né, pessoal? Vou fazer a de vocês. Ah, entendi. Né? Então é assim que a gente gosta de fazer a aula, né, pessoal? Então vamos avançar? Vamos avançar, né? Tô começando a entender a matéria. Tô começando a entender. Então, beleza. Vamos terminar essa aula que tá ficando longa. Então, nós vamos avançar aqui, ó. Então, nós temos a seguinte situação aqui, ó. Tem um julgado que fala o seguinte, ó. O princípio da ineficâcia é inaplicado aos crimes militares. Quando o que, pessoal? Quando o que, pessoal? Quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Ah, estou começando a entender. Então, se tiver somente uma situação daquelas, não se aplica. Não se aplica. Né? Vamos avançar? Olha a outra ação aqui, ó. Posse e uso de substância entorpecente. Né? Maconha, tem aqui a quantidade, princípio da insignificância. STF, olha só. Aplicação aos delitos militares, absolvição decretada. Não constitui crime militar a posse de ínfima quantidade de substância entorpecente por militar, a quem aproveita o princípio da insignificância. Olha só o que o STF falou. Né? É um julgado aí do STF falando que a mínima porção de maconha não ofende ao princípio de insignificância. Isso aqui foi um julgado isolado, tá, pessoal? Nós depois nós vamos estudar crimes de drogas ou de entorpecente, vocês vão ver que o princípio da insignificância, em regra geral, não é aplicado nesse caso. Mas eu estou trazendo aqui justamente para vocês entenderem que é possível a aplicação do princípio da insignificância. E aqui nós vamos avançar. Né? Olha só. Jurisprudência do STF tem admitido a aplicação aos crimes militares do princípio da insignificância. Né? Em se tratando de furto aí, depois vocês dão uma lida com mais atenção. Né? E aqui a conclusão, pessoal. Conclusão que eu trago para os senhores. Em regra, não se aplica o princípio da insignificância para os crimes militares, cuja bem jurídico protegido seja autoridade militar, disciplina militar, serviço militar, dever militar, né, a regularidade da instituição, a hierarquia, a disciplina e assim por diante. Exemplo, crime de motim, crime de revolta, crime de recusa à obediência, omissão de lealdade, né, de respeito ao superior, conspiração e assim por diante, né? Crítica indevida, que nós vamos estudar isso aí para o senhor, está criando muita polêmica a situação, né? Mas nos crimes militares impróprios, né, aqueles que estão juntamente
configurado no Código Penal Comum, é uma possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Pessoal, então vamos dar por encerrado aí nossa aula, né? E próxima instrução nós vamos trazer a situação da teoria geral do crime militar. Bons estudos e até mais.